Ótimas notícias na revisão da vida toda. Quando Deus age, ele não faz nada pela metade. Então, pode comemorar, porque temos mais uma vitória confirmada na revisão da vida toda. Não, ainda não é a vitória definitiva que a gente vai ver a aula do ministro Alexandre de Moraes presencialmente no plenário. A gente vai ver também os números sendo apresentados, a gente vai ver o direito adquirido sendo respeitado. E a vitória da vez foi o Nunes Marques ter mudado de posição, pessoal. É isso mesmo. E que posição que ele adotou agora? Pessoal, nós sabemos que tivemos o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, beleza, você já está ciente disso, e eu vou fazer uma live também explicando como vai ser esse julgamento presencial, que eu sei que você quer. Então vai deixando suas dúvidas aí nos comentários do YouTube. E WhatsApp, para quem quiser contratar, né? Parecer jurídico, uma segunda opinião do seu processo, ou então entrar com uma análise completa, verificar direitos, revisões, enfim, tudo para aumentar o seu benefício. O WhatsApp, já que agora, né, temos aí esse caminho aberto, pronto para o direito dos aposentados. Agora, você precisa saber, o pedido foi aqui processo destacado, mas a gente tem um pedido deferido. E que pedido que acaba de ser deferido pelo ministro Nunes Marques? Será que foi o pedido de destaque? Não, pessoal, porque pedido de destaque não precisa de concordância de nenhum dos ministros, nem do relator, nem do presidente do STF. Pediu destaque, é automático que vai para o plenário físico. Então, qual foi esse pedido que o ministro Nunes Marques deferiu a favor dos aposentados? Vou mostrar na tela, meu amigo. Deixa eu aumentar um pouco para você conseguir ler. Mas eu vou ler com vocês, tá? Fica tranquilo. Embargos de declaração na ADI 2110, Distrito Federal. Relator Nunes Marques. E aqui, ó, a gente já tem, né, o embargante EPREV e os advogados. Dr. Bruno Fischgold, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, e Roberto de Carvalho Santos e outros, né, como o próprio Dr. João Badari e Dr. Murilo White, que vocês já conhecem, beleza? Tá bom. O IEPREV opôs embargos de declaração em face do acórdão do plenário, mediante o qual examinadas as ações diretas de inconstitucionalidade, ADI 2110-2111. Em 14 de agosto de 2024, determinei a inclusão dos processos na pauta de julgamento do plenário virtual. Quem que determinou? O relator libera os processos para julgamento. Então, quem está assinando essa decisão foi o relator ministro Nunes Marques. Acompanhe comigo, olha só essa vitória. Deixa eu aumentar o máximo possível aqui na tela. Se você não conseguir ler, eu vou lendo com vocês. Atenção! A Defensoria Pública da União, DPU, em 19 de agosto imediato, mediante a petição do STF 101.531 de 2024, pleiteia, requer a admissão na demanda na qualidade de amicus curiae. Ou seja, eu mostrei para vocês, a cavalaria chegou, a Defensoria Pública da União pediu para entrar como amigo da corte. E ela evoca precedentes no sentido da flexibilização da regra temporal de ingresso consagrada na jurisprudência do tribunal, alusiva à data da liberação do feito para julgamento. Doutor Nakamura, fala português, meu amigo, que eu não entendi nada que o Nunes Marques falou. Pois é, pessoal. Via de regra, para você entrar em um processo como amigo da corte, como amicus curiae, como uma instituição que vem para auxiliar no julgamento de uma demanda, então, por exemplo, quando se tratar de uma causa ambiental, né, o Instituto de Direito Ambiental vai poder se habilitar. Quando for uma causa trabalhista, um sindicato vai poder se habilitar. Quando é previdenciário, o IEPREV, por exemplo, e quando atingir direitos de vulneráveis, sejam pobres, hipossuficientes, né? Pobres no sentido jurídico do termo, tá, pessoal? Eu sei que a maior riqueza é ter Deus no coração, é respeitar os valores bíblicos, é respeitar sua família, é fazer o bem. Eu sei que a maior riqueza é essa, né? É ter sua família próximo de você e fazer o bem. Ok.
Mas eu estou dizendo pobre no sentido jurídico do termo, tá? Sem confundir as coisas aqui. Só para você entender. Quando atinge idosos, pobres, quando atinge quem não vulneráveis, quem não pode se defender, a Defensoria Pública da União, ela pode se habilitar. Só que aí que tá. Via de regra, em geral, você pode entrar como amigo da corte até a data de liberação para julgamento. Então, quando o relator coloca para julgamento, aí não pode mais habilitar amigo da corte, amicus curiae, via de regra. Só que aí a Defensoria Pública da União deu uma aula de direito constitucional e de vida, uma aula de vida. Eu vou mostrar para vocês. E o Nunes Marques continua. A DPU salienta a repercussão social da controvérsia relacionada à concessão de benefícios previdenciários, como aposentadoria por invalidez, tempo de contribuição, por idade, auxílio-doença, auxílio-acidente. Ela frisa o impacto da decisão na esfera de interesses dos grupos sociais vulnerabilizados, remete às próprias funções institucionais. E quanto ao tema de fundo dos aclaratórios, dos embargos, pretende a prevalência do entendimento firmado no recurso extraordinário 1.276.977, que é o tema 1102 da repercussão geral. Ou seja, meus amigos, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas deixa eu já dar um resumo só para você entender em português claro. A Defensoria Pública da União, ela foi criada na lei para defender os pobres, vulneráveis, idosos. Então, você está vendo aposentadorias, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, né? Grupos sociais vulnerabilizados. Então, ela surgiu para isso. E aí, quando tem uma causa, que é a revisão da vida toda, que atinge diretamente o direito desses idosos e vulneráveis, então a Defensoria Pública da União pode se habilitar. E ela pretende, ela pede aqui a prevalência do que já foi julgado no tema 1102. Ela quer a vitória dos aposentados sendo cumprida na prática. Ela quer a decisão de 1º de dezembro de 2022 tendo eficácia no mundo real. Ela quer que você receba o seu reajuste e os seus atrasados. Você fala, glória a Deus, que bom, a cavalaria chegou. Mas se a Defensoria Pública da União, como amicus curiae, só poderia entrar até a liberação do julgamento, será que o Nunes Marques ele vai deixar a Defensoria Pública da União entrar no processo agora? Aí que tá, meus amigos. Vem comigo! Continua o Nunes Marques. A jurisprudência do STF tem prestigiado o relevante papel dos chamados amigos da Corte no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, pluralismo político, acesso à justiça. A figura do amicus curiae constitui instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de decisão que envolva o texto constitucional. Ou seja, meus amigos, o Nunes Marques ele entendeu que a sociedade precisa participar dessa decisão quando envolve a Constituição Federal. Assim, entes e entidades dotadas de significativa representatividade e notório conhecimento do assunto oferecem valiosas contribuições para a elucidação de questões e qualificação da cognição dos processos objetivos vocacionados à defesa da ordem jurídica e, por consequência, da jurisdição constitucional. Continua comigo que você vai entender. Nesses casos, ante a complexidade da controvérsia constitucional e o relevante impacto na sociedade, os debates devem ser amplos, em escala proporcional aos direitos em tela. Então, veja bem, revisão da vida toda está 0-0. Não tem nada definido. Pessoal, o Nunes Marques admitiu que agora a controvérsia está complexa e que há um relevante impacto na sociedade. O que antes eles queriam acabar de vez no voto eletrônico, agora ele já voltou atrás. Agora ele fala: não, relevante impacto na sociedade. Os debates devem ser amplos. Então vem comigo que você vai entender onde a gente vai chegar, meus amigos.
Nada obstante, a jurisprudência tenha sido firmada no sentido de não caber amicus curiae após a liberação do efeito para julgamento, e ele traz alguns julgados. Falei para vocês, via de regra, depois que você bota para julgamento, não pode mais entrar amicus curiae, via de regra. Mas o senhor é tão bom que ele fez o Nunes Marques mudar o entendimento. Olha aqui. Então, via de regra, não pode, mas é possível a participação em momento posterior em hipóteses excepcionais, consideradas a manifesta relevância do tema e a especial capacidade do postulante contribuir para o debate. Ou seja, meus amigos, o Nunes Marques, ele mudou o entendimento e ele abriu uma exceção para permitir a Defensoria Pública da União como amigo da corte, como amicus curiae, a Defensoria Pública da União agora vai poder atuar livremente na revisão da vida toda, autorizada pelo relator ministro Nunes Marques. Não acredita em mim? Então vamos continuar lendo a decisão para não ficar nenhuma dúvida. Combinado? Eu sempre trouxe informações verificadas. Hoje não é diferente. Assim, a flexibilização do entendimento do tribunal há de ser levada a cabo, sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do Instituto. Pega esse parágrafo agora, pega o código. Na espécie, a Defensoria Pública da União comprovou não só a envergadura da questão constitucional sob invectiva, mas também a estrita afinidade com a discussão e o conhecimento necessário à contribuição para a resolução da controvérsia, tendo em vista o impacto da decisão nos interesses de grupos sociais vulneráveis. Deste modo, Nunes Marques reputa pertinente a intervenção da Defensoria Pública da União, ainda que em sede de embargos de declaração incluídos em pauta de julgamento. Então, é uma exceção da exceção. Via de regra, não poderia, mas desculpa, eu não quero misturar as coisas, mas o senhor está agindo na causa. Não é possível, pessoal. Abriu a exceção da exceção. Vocês viram o raciocínio jurídico. Via de regra, não poderia entrar nesse momento, mas entrou. Do exposto, admito, com base no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9.868, a Defensoria Pública da União como amicus curiae nessa ADI. Publique-se Nunes Marques, relator. E aqui está, 27 de agosto, a decisão deferida. E houve uma alteração de atuação e foi concluso ao relator próprio Nunes Marques. Então já tem aqui, né, um registro de acontecimentos relacionados ao processo, que é incluir a DPU, Defensoria Pública da União, como amicus curiae no processo da revisão da vida toda. E aí, agora a gente vai ver. A decisão a gente já viu. Agora a gente vai ver o que isso implica na prática. Pessoal, vocês viram tudo que o IEPREV fez pelos aposentados na revisão da vida toda. Representando como amicus curiae, o IEPREV pôde fazer muito. E continua fazendo, tá? Continua fazendo. Agora, entra a cavalaria. Sabe quando a batalha está difícil? Sabe quando vem lá no horizonte, lá longe, e você vê a cavalaria chegando? Quando a batalha tá de igual para igual, tá difícil de encarar o inimigo, tá difícil de derrubar o inimigo, mas você vê lá no horizonte a cavalaria chegando e ela vem, pocotó, 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 e vem. E quando você vê aquela cavalaria gigante chegando para ajudar no combate, para declarar a vitória, assim é a Defensoria Pública da União. Por quê? Porque além dela poder peticionar, além dela poder se manifestar aqui nos autos eletronicamente, agora ela pode atuar diretamente na revisão da vida toda. E aí já surge outra pergunta. A aula não acabou, meus amigos. Pode comemorar, a Defensoria Pública da União está dentro da revisão da vida toda, pode atuar nas ADIs. Mas
O aposentado mais atento, ele vai se questionar. Ele fala, doutor Nakamura, concordo que é uma ótima notícia, mas será que a Defensoria Pública da União realmente quer a vitória dos aposentados? Será que não é uma manobra do Lula, ou do Haddad, ou do INSS, enfim, será que não é uma manobra para o INSS, o governo, ganhar mais um aliado? Eu vou responder, é uma pergunta. Você pode estar se perguntando, né? Será que a Defensoria Pública da União realmente quer ajudar? Eu vou responder com documentos. Eu vou responder mostrando na tela. Sempre foi assim, não foi? Sempre foi assim, pessoal. E sempre vai ser. Só informação verificada. Vamos para a segunda parte desta aula. Defensoria Pública da União. Excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, relator das ADIs. Então vamos ver o que a Defensoria Pública da União está falando. E ela pede aqui, né, como amicus curiae para entrar. E aqui a gente vai ver, pessoal. Ela já traz o que foi decidido. Vou pular essa parte, tá? E ela aqui já começa com dois pés na porta, dois pés no peito, sabe? Ela já chega chegando, meus amigos. Olha aí. O acórdão embargado incorreu em clara contradição e omissão. O acórdão das ADIs, tá? Aquela decisão que foi contra os aposentados lá em 21 de março de 2024, tá? Ela está falando dessa decisão. E ela fala que deixa de considerar os temas de repercussão geral, né? Isso trazido pelo IEPREV, tá? Sustenta ser necessário que, em obediência às teses de repercussão geral, que o STF reconheça, né, e declare a inconstitucionalidade ou subsidiariamente para modular os efeitos da decisão. Então, primeiro ela pede para todo mundo o direito, isso o IEPREV trazendo nos embargos, e ela trazendo aqui nesse pedido, e se não for possível, aí sim garantir o direito adquirido para quem ingressar com ações, né? E ela está pedindo a revisão da vida toda para todo mundo, independente de qualquer coisa? Não. Ela pede o direito de optar pela regra mais favorável. Essa é a nossa luta. Porque às vezes, para você, a revisão da vida toda melhora. Às vezes, para o seu vizinho, é melhor a outra regra. Então, é o direito de opção. Essa é a nossa luta. Para você, incluir as contribuições anteriores a 94 é bom para o seu benefício? É bom para a sua aposentadoria? Então a briga é por você. Agora, às vezes, para o seu vizinho, talvez não seja interessante. Então, é o direito de opção. A gente sempre trouxe essa diferença. A briga é pelo direito de optar pelo benefício mais favorável. E também apontando aqui, né, que a decisão embargada é contraditória quanto aos números dos processos existentes e o impacto financeiro. Também um pedido da ADI, e aqui ela trata que ela pode entrar como amicus curiae, ela entende que não seria o momento mais adequado, mas isso a gente já viu que foi decidido já pelo ministro Nunes Marques, que é o relator, que a DPU pode sim entrar como amicus curiae. E o que ela pede propriamente dito aqui? Agora começa a aula de Direito Constitucional da Defensoria Pública da União. Agora não é aula do professor Nakamura. Sejam bem-vindos à aula da DPU. Cuida-se de benefícios destinados a pessoas que poderão integrar grupos sociais vulnerabilizados e, em razão disso, serem consideradas necessitadas sob a ótica social. É razoável pressupor que muitas pessoas que venham a receber tais benefícios são idosas ou com deficiência, para mencionar apenas alguns exemplos. Nesse sentido, destaca-se que são funções institucionais da Defensoria Pública, entre outras. Quais são as funções da Defensoria Pública da União? Vem aqui. Exercer a defesa dos necessitados em todos os graus. Exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos dos necessitados. Promover a ampla defesa dos direitos individuais, coletivos, sociais e econômicos dos necessitados, admitindo-se todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela. E também
exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Então, a gente já tem aqui as funções da Defensoria Pública da União. Defender quem é vulnerável, defender a pessoa idosa. Está aqui, ó. Exercer a defesa dos direitos, dos interesses individuais e coletivos da pessoa idosa. Está aqui, pessoal, para todo mundo ver. Defensoria Pública da União. Nasceu para defender você que é idoso, você que é pessoa com deficiência, você que é pobre, juridicamente falando, né, no termo jurídico. E também incumbe a Defensoria Pública da União, né, tanto perante os juizados federais, até mesmo no âmbito administrativo. Então, a matéria previdenciária é extremamente relevante para a Defensoria Pública da União. E aqui um ataque ao INSS, mas um ataque com classe, com respeito. Ela traz um dado importante que o governo não quer que você saiba. Para se ter uma ideia da importância da atuação previdenciária da Defensoria Pública da União, registre-se que o INSS é o principal ente que nos últimos 10 anos, e até mais, na verdade, figurou no polo contrário do litígio com cidadãos assistidos pela Defensoria Pública da União, ocorrendo em 28,7% dos casos. Deixa eu traduzir para você. A gente já sabe que o INSS é o maior réu do Brasil. O INSS é o maior réu do Brasil, ou seja, réu é aquele que responde a um processo. E o INSS é o que mais responde processos no Brasil. Quando a gente traz para a Defensoria Pública, ela defende quem não tem dinheiro para pagar um advogado. E aí, ela defende mães que querem que estão cobrando o papai que não, quer dizer, nem pode ser chamado de pai, né? Mas mães que estão cobrando aquela pessoa, o genitor que não paga pensão alimentícia. Ela vai defender aquela pessoa que pode ter cometido um crime ou que está sendo acusada de um crime e que não pode pagar um advogado. Ela vai defender outros processos e também vai defender direito previdenciário, né? Ações contra o INSS. Então, de todo esse universo de ações de cidadãos assistidos pela DPU, 28,7% dos casos do Brasil inteiro que a DPU atua, quase um terço, né, 28,7%, quase um terço aí dos processos é contra o INSS. E aí, já tem gente se perguntando, se o problema são os advogados, é o aposentado que quer quebrar o país? Ou é o INSS que não paga os direitos dos aposentados e por isso que ele é réu em tantos processos? Você me responde. É lógico que é o INSS que está errado. Como é que a gente inventaria esse monte de ação? Não tem como. O advogado previdenciário ele trabalha no erro do INSS, meus amigos. E olha aí, em razão desse quadro, a instituição mantém uma Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária específica, que engloba a matéria de direito previdenciário. No mérito, o que a DPU está pedindo? Ela diz que a Lei 9.876 de 99 trouxe uma forma de calcular o salário de benefício, uma forma de calcular a sua aposentadoria. No artigo 29, incisos 1º e 2º, como sendo a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, ou seja, pega todas as suas contribuições, inclusive anteriores a 94, pega 80% das melhores contribuições, descarta as contribuições mais baixas e isso aumenta a sua média. Essa é uma regra boa. E é isso que a lei trouxe. E é isso que o INSS não fez. Essa regra de cálculo substituiu a anterior. Então, né, trouxe aqui também o fator previdenciário. Esse sim pode às vezes ajudar, às vezes piorar o benefício, tá? Mas isso não é discussão nesse momento agora, calma. E aí, pessoal, né, outros autores aqui, o pessoal está falando, né, que essa regra correspondente a 80% de todo o período contributivo destacam que dificilmente
os tempos de vagas magras dos trabalhadores brasileiros ocuparão apenas 20% da sua vida. Então trouxe uma regra de transição para considerar de julho de 94 em diante. Então a regra definitiva, né, considerar todo o período contributivo, inclusive anterior a 94. Regra transitória, julho de 94 em diante. Por definição, olha aí, regra de transição tem um público-alvo, um objetivo bem definido. Ela vem para beneficiar o segurado de afiliado. Ela ameniza para o segurado de afiliado os efeitos da mudança entre regimes jurídicos. Então, quando vem uma lei para piorar o seu benefício, vem uma regra de transição para proteger quem já estava ali na boca do gol para se aposentar, amortecendo os efeitos da mudança. É por isso que essa regra de transição, de julho de 94 em diante, ela não pode piorar o seu benefício. Por isso que você tem o direito de escolher entre a regra de julho de 94 em diante ou, se você quiser, a regra de todo período contributivo. E aí você já está vendo para que lado que a Defensoria Pública da União está indo, né? Ela está indo defender o direito dos aposentados. Ela fala da diferença de regra de transição e regra definitiva, ela fala que depende do histórico contributivo do segurado, então depende das suas contribuições. A regra de transição vai poder ou não violar o princípio constitucional da segurança jurídica. Então, se você fizer os cálculos e for melhor para você, aí sim vai ser bom para você. Então, depende do seu histórico de contribuições. E aí, pessoal, o que você não sabia? O próprio STF já fez críticas às regras de transição mais gravosas do que as definitivas. Isso, inclusive, teve a relatoria do ministro Teori Zavascki, saudoso ministro Teori Zavascki, que também sempre defendeu os aposentados. Nunca se esqueça disso, pessoal. Aí que tá. O próprio STF, em 2016, ele fez críticas às regras de transição mais gravosas do que as definitivas. E depois, já foi reconhecido o direito adquirido a uma regra de transição exercido por magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, né? Na questão lá do sexo masculino, sexo feminino, igualar as regras, reconhecer direito de regra de transição. Então, isso aqui foi o STF que julgou. Relator foi o ministro Barroso. Quem que escreveu o acórdão? Alexandre de Moraes. Isso em abril de 2020. Então, o STF, quando é para juízes, né, magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, aí vale garantir a regra de transição. Aí tudo bem. Privilegiou-se, assim, uma regra de transição típica, destinada a minorar, a diminuir os efeitos do novo regime jurídico. Ou seja, meus amigos, 2016 fez críticas a uma regra de transição que é quando ela é mais grave. Em 2020, garantiu o direito à regra de transição, só que era para magistrados, membros do Ministério Público e Tribunal de Contas da União, o que está tudo bem. Isso, não estamos atacando essa decisão. A incoerência é você decidir para juízes, promotores e membros do Tribunal de Contas de um jeito e para os aposentados decidir de outro. Essa é a crítica. Então, essa decisão para juízes não está errada. O que está errado é você não seguir a coerência para os aposentados. Aí, quando é para o aposentado do INSS, aí a regra de transição não vale nada, né? Então, essa incoerência é que a Defensoria Pública da União está questionando. E ela traz em negrito. Presta atenção, joga uma água na cara se você está com sono, presta atenção, porque isso aqui é o seu dinheiro que está falando. Eu estou te dando uma aula de graça, uma aula da Defensoria Pública da União. E chegou o momento. O mais relevante, de forma clara e específica, essa corte analisou o ponto no recurso extraordinário 1.276.977, que é o tema 1102, tendo fixado a seguinte tese: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário depois de 99 e antes da emenda constitucional 103 tem o direito de optar pela regra definitiva caso lhe seja mais favorável. E sim, o tema não estava com trânsito em julgado, só que estão pendentes de julgamentos, embargos de declaração opostos pelo INSS e não pelos aposentados.
No tema 1102, na revisão da vida toda, quem perdeu foi o INSS, quem entrou com embargos foi o INSS. Já nas ADIs, com essa manobra, com essa reviravolta, aí sim, fizeram aquela decisão de 21 de março e quem entrou com embargos foram os aposentados. Ok. E aí, pessoal? Julgamento aqui das ADIs, né? A Defensoria Pública da União fala que houve um desvirtuamento da questão de ordem. E aí, a gente já tem, né, que isso não poderia ter acontecido nas ADIs. E ainda, agora, tal entendimento foi firmado por 6 votos a 5 a favor dos aposentados no tema 1102. Votos do ministro Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, né? E aí ele cita Marco Aurélio, Rosa Weber e Lewandowski porque esses três já se aposentaram. É por isso que ele está citando esses votos, tá bom? Já nas ADIs, né, de maneira heterodoxa, avançou-se sobre o mérito do recurso extraordinário. Então, as ADIs julgaram o tema 1102 e alterou os votos por 7-4. Só que é uma composição que já não conta com a Rosa Weber, Marco Aurélio ou Lewandowski, aposentados. Então, em pouco mais de 1 ano e 3 meses, quando nem foram julgados os embargos de declaração lá do tema 1102, que o novo julgamento de mérito fosse proferido de maneira heterodoxa, sem os votos que garantiram a maioria naquele caso. Então, o voto de ministro aposentado tem que ser mantido. E aí, registre-se que as ADIs representou um isolado descompasso na jurisprudência. Por quê? O STF já fez críticas à regra de transição mais grave. Já decidiu pela regra de transição quando era para juízes, membros do Ministério Público e Tribunal de Contas. Já decidiu no tema 1102, dezembro de 2022. Já decidiu em 2013 o direito adquirido ao melhor benefício, admitindo o cálculo da aposentadoria com o quadro mais favorável. Então, pessoal, o STF por várias vezes já decidiu de uma forma, só nas ADIs que ele decidiu de outra. Aí, meus amigos, aí fica difícil. Aí fica difícil. Então, você manter esse acórdão vai representar um desalinhamento à jurisprudência tradicional do STF. Foi submetido a isolado descompasso na fixação da tese, ou seja, o STF sempre decidiu de um jeito. Aí nas ADIs, né, teve um descompasso, teve uma decisão isolada. E como que a Defensoria Pública da União conclui a sua manifestação? E ela vai poder se manifestar de novo, calma. Mas como que ela conclui? Ela pede ou não o direito dos aposentados? Ante o exposto, a Defensoria Pública da União requer para entrar como amicus curiae, isso aqui já foi decidido pelo Nunes Marques, né? E ela pede para que prevaleça o entendimento firmado por esta mesma Corte no recurso extraordinário 1.276.977, no dia 1º de dezembro de 2022. Julgamento este que contou com a minha presença, eu sei, porque eu estava lá. E aí, trazendo, né, o nome da doutora Tatiana Mello Aragão Bianchini, defensora pública federal. E aí, a gente já teve o doutor Gustavo lá no tema 1102, agora nós temos a doutora Tatiana Mello Aragão Bianchini, a quem nós precisamos reconhecer na pessoa dela, mas também toda a Defensoria Pública da União em defesa dos aposentados. Parabéns por essa aula, que agora já está no STF. Isso aqui já está, eu estou lendo o documento oficial aqui, pessoal. Ó, estou lendo o documento oficial que já está no STF, tá? Tudo isso que a gente viu já está no STF, ó. Já foi direcionado ao ministro Nunes Marques e o Nunes Marques já deferiu o pedido para eles entrarem como amicus curiae. Que aula, hein? Que aula. Que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe esse vídeo. Só informação verificada. Mostrei na tela, mesmo que ficou um pouquinho pequeno, mas eu fiz questão de mostrar na tela para você só acompanhar canais que falam informações verificadas. Então, para quem fala, a revisão da vida toda acabou. Então você vai falar que o professor Nakamura está mentindo, você vai falar que o doutor Murilo Ayat, que o doutor João Badari, que o doutor Bruno Fischgold, você vai falar que o Cacai está mentindo, você vai falar que o José Eduardo Cardoso está mentindo, você vai falar que a Defensoria Pública da União está mentindo ou que ela não sabe o que está fazendo.
Em quem que você vai acreditar? Em mim, beleza. Eu estou mostrando aqui os fatos, beleza. Professor Nakamura, eu sou o mais fraquinho desses que eu citei. Agora, você vai falar que o IEPREV está faltando com a verdade, você vai falar que o CACAI está faltando com a verdade, você vai falar que José Eduardo Cardoso, você vai falar que a Defensoria Pública da União está faltando com a verdade, sendo que essa manifestação acabou de sair? Meus amigos, parem de escutar os pessimistas. Para de assistir o canal daquele Cidadania. Vem com a gente que é informação verificada. Isso aqui é informação jurídica. Não é programa de fofoca. Vem com a gente para informação verificada. Você está do lado de quem? Se você está do lado do INSS, então vai lá no canal lá do Cidadania. Agora, se você está do lado dos aposentados e você quer a aprovação da revisão da vida toda, você está junto com a Defensoria Pública da União, então que Deus te abençoe grandemente. Vem com a gente que vai dar tudo certo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Inscreva-se nesse canal, é de graça. Você vai continuar recebendo os vídeos, vai continuar acompanhando, vai continuar tendo as aulas totalmente de graça. Eu quero te ajudar. Então, muito obrigado por estar aqui e até a próxima.